Se alguém dissesse que a gente está criando uma nova era geológica só com fumaça, ia soar como um exagero, né? Mas a verdade é que, olha, é exatamente isso que a ciência está mostrando. E numa velocidade assustadora. Na edição de hoje, vamos mergulhar nas fontes que explicam como o aumento acelerado de CO2 está, assim, reescrevendo a história do clima em tempo real, com impactos que a gente já vê que são inegáveis. E vamos conectar isso a um ponto que é crucial, que os materiais também levantam, o contraponto. Como que, diante de tanta evidência, discursos negacionistas, especialmente ligados a grupos de extrema-direita, tentam distorcer essa realidade para frear qualquer tipo de ação mais urgente. É uma tensão, sabe, entre o que a física do planeta nos diz e o que a política, por vezes, quer ouvir. Exatamente. A promessa é que, ao final desta nossa análise, a percepção sobre o clima seja outra, talvez com uma dose, assim, necessária de indignação. Então, vamos começar pelos sinais vitais do planeta, que, segundo todos os relatórios, estão piscando em vermelho vivo. Os dados mais recentes que temos aqui mostram que 2025 está se confirmando como o segundo ou terceiro ano mais quente já registrado. Mas o que mais me chama a atenção não é um ano específico, sabe? É o padrão. Parece que todo ano agora bate um novo recorde. E essa é a observação mais importante. Não é um ponto fora da curva, um acaso. É a consolidação de uma tendência. As fontes da Organização Meteorológica Mundial são, assim, categóricas. Os últimos 11 anos, de 2015 a 2025, foram os 11 anos mais quentes em 176 anos de registros. A temperatura média global já chegou a ficar 1,48 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Um número que flerta perigosamente com aquele limite de 1,5 grau que virou quase um mantra, né? E as fontes são claras ao apontar o principal motor por trás dessa febre planetária contínua: os gases de efeito estufa. O CO2, o dióxido de carbono, é o grande protagonista dessa história, certo? Sem dúvida. E os números por trás disso são o que realmente contam a história. Em 2024, a concentração atmosférica de CO2 atingiu 423,9 partes por milhão, o famoso ppm. E a projeção para 2025 é que esse número suba, vá para 425,7 ppm. Para dar um pouco de perspectiva, isso significa um aumento de mais de 50% em relação aos níveis que a gente tinha antes da Revolução Industrial. É uma mudança gigantesca na composição da nossa atmosfera e num piscar de olhos, geologicamente falando. É aí que mora o perigo, e o que mais preocupa a comunidade científica, e está destacado em vários dos relatórios, é a aceleração. O aumento de 2023 para 2024 foi de 3,5 ppm. Esse foi o maior salto anual, o maior já registrado desde que as medições modernas começaram lá no final dos anos 50. Para se ter uma ideia, a taxa de crescimento anual triplicou desde a década de 1960. A gente está injetando carbono na atmosfera cada vez mais rápido. E esse calor extra, essa energia, não fica simplesmente parada no ar como se fosse um cobertor invisível. Ela interage com todo o sistema planetário. Começa um verdadeiro efeito dominó. Onde que a gente vê os primeiros impactos disso? Olha, o primeiro grande receptor dessa energia são os oceanos. É para lá que vai a maior parte do calor. Mais de 90% dessa energia extra é absorvida pelas águas, que, em 2025, atingiram um maior teor de calor da história. Isso tem duas consequências imediatas, sabe? Primeiro, a água mais quente se expande, o que contribui para o aumento do nível do mar. Segundo, ela se torna mais ácida, o que corrói a base da vida marinha, como os recifes de coral. Além de, claro, fornecer mais combustível para eventos extremos. Oceanos mais quentes significam tempestades, furacões potencialmente mais intensos, mais destrutivos. E se o calor está superaquecendo a água, eu imagino que o efeito na parte congelada do planeta seja igualmente brutal. É o outro lado da mesma moeda.
O gelo e as geleiras são as outras grandes vítimas. Em março de 2025, a extensão do gelo marinho no Ártico, depois do período de congelamento do inverno, atingiu seu mínimo histórico. E não é só no Ártico, viu? As geleiras de montanha no mundo todo registraram perda de massa líquida pelo 3º ano consecutivo. E toda essa água derretida, ela precisa ir para algum lugar. E esse lugar são os oceanos, o que nos leva de volta ao aumento do nível do mar, fechando o ciclo. Exatamente. A taxa de elevação do nível do mar hoje é quase o dobro do que era na década de 90. É um reflexo direto da combinação de 2 fatores: o derretimento do gelo em terra, nas geleiras e mantos de gelo, e a expansão térmica da água dos oceanos. É física básica, mas operando numa escala planetária, com consequências enormes para as zonas costeiras do mundo todo. Certo, vamos tentar traduzir esses números para algo mais palpável. Quando a gente fala em 424 partes por milhão, soa como algo muito técnico, muito abstrato. As fontes que temos trazem algum paralelo na história da Terra para nos ajudar a entender o que esse número realmente significa? Sim, e esse paralelo é o que realmente nos dá a dimensão do que estamos fazendo. Ele nos transporta para um mundo que, olha, seria irreconhecível para nós. A última vez que o planeta teve essa concentração de CO2 na atmosfera foi há mais de 3 milhões de anos, durante uma época geológica chamada Plioceno. E como era o mundo no Plioceno? O que os registros geológicos nos contam sobre esse período? Era um planeta radicalmente diferente. O nível do mar era cerca de 20 metros mais alto do que é hoje. 20 metros. Imagina o que isso significaria para as cidades costeiras atuais. A temperatura média global era de 3 a 4 graus Celsius mais quente. E o detalhe mais fascinante que os estudos mostram é que havia florestas e até camelos vivendo onde hoje é o Ártico. Espera um pouco. Camelos no Ártico? Isso é um negócio difícil até de imaginar. Parece um cenário de ficção científica. E nós estamos, essencialmente, empurrando o termostato do mundo de volta para essa era. Mas, pelo que eu entendi, numa velocidade alucinante. Esse é o ponto mais crítico. O mais alarmante de todos, e as fontes são unânimes sobre isso, é a velocidade. As mudanças geológicas do passado, como a transição para o clima do Plioceno, ocorreram ao longo de dezenas de milhares, se não milhões de anos. A natureza, os ecossistemas tiveram tempo para se adaptar, sabe? Para evoluir. Nós estamos provocando uma mudança de magnitude semelhante em pouco mais de 200 anos. É como se a gente estivesse assistindo a um filme geológico em modo de avanço rápido e nós mesmos estamos apertando o botão. É uma ótima analogia. Para sermos mais precisos, os estudos indicam que a taxa com que estamos injetando CO2 na atmosfera hoje é cerca de 10 vezes mais rápida do que até mesmo os eventos vulcânicos mais cataclísmicos, aqueles que causaram extinções em massa no passado geológico da Terra. Nem mesmo a natureza, nos seus momentos mais violentos, mudou o clima tão rápido assim. E qual é a consequência direta dessa velocidade toda? Eu imagino que os sistemas naturais do planeta simplesmente não consigam acompanhar, né? Exato. A consequência é que os sistemas que nos protegem, os nossos amortecedores naturais, estão sendo sobrecarregados. Os chamados sumidouros de carbono, como as florestas, especialmente a Amazônia, e os próprios oceanos que naturalmente absorvem CO2 da atmosfera, não estão dando conta do recado. A capacidade deles de absorção está diminuindo, o que cria um ciclo vicioso perigosíssimo. Quanto mais CO2 a gente emite, menos o planeta consegue absorver. E isso faz com que mais CO2 se acumule na atmosfera, o que acelera ainda mais o aquecimento. O que nos leva ao ponto em que a gente deixa de falar de modelos de computador e projeções para o futuro distante. Os impactos já são a realidade diária de milhões de pessoas ao redor do mundo. As fontes que a gente analisou estão repletas de exemplos concretos e devastadores. Não estamos mais no campo da especulação de forma alguma. Estamos documentando os efeitos em tempo real.
Por exemplo, um dos relatórios aponta que só em 2024, na Europa, inundações e tempestades mortais afetaram mais de 400 mil pessoas. A gente viu desastres catastróficos na Espanha, na Europa Central, com aquelas cenas chocantes de carros empilhados pela força da água e cidades inteiras submersas. E é importante frisar que isso não foi um fenômeno isolado da Europa. Globalmente, em 2024, foram registrados pelo menos 151 eventos climáticos extremos classificados como sem precedentes. Essa palavra, sem precedentes, está se tornando perigosamente comum nos relatórios climáticos. E não podemos esquecer os incêndios florestais. Eu lembro de ler sobre o caso de Portugal, também em 2024, incêndios devastadores que queimaram 110 mil hectares em uma única semana. É uma área gigantesca, sabe? Equivalente a mais de 100 mil campos de futebol transformado em cinzas em questão de dias. O que é fascinante, de um jeito trágico, é que, apesar dessa ciência cristalina e desses impactos tão evidentes, tão televisionados, existe uma resistência política forte e muito bem organizada a qualquer ação significativa. É a grande contradição do nosso tempo. É exatamente aí que a gente entra na cortina de fumaça da negação que as nossas fontes também abordam. De um lado, a física do planeta, do outro, a retórica política. Sim, e essa retórica negacionista, que é frequentemente usada por grupos de extrema-direita em várias partes do mundo, se baseia em argumentos que, já foram desmentidos pela ciência inúmeras vezes. Frases como "é apenas um ciclo natural", "o clima sempre mudou", ou "é tudo um exagero alarmista". Um discurso que soa muito conveniente, para dizer o mínimo. Extremamente conveniente. Ele serve a propósitos muito claros, como os artigos apontam. Primeiro, evitar regulações ambientais que poderiam impactar os lucros da indústria de combustíveis fósseis. Segundo, transformar a desinformação numa bandeira política, criando uma falsa equivalência entre uma opinião sem base e um fato científico consolidado. É uma estratégia para mobilizar uma base e atacar as instituições científicas. A contradição chega a ser gritante. De um lado, a gente tem relatórios da ONU, da NASA, de agências científicas de todo o mundo, mostrando recordes de emissões, o ano mais quente da história, desastres que custam bilhões de dólares em prejuízos, e do outro. Do outro, esses grupos políticos tratam tudo isso como uma grande coincidência. E vemos exemplos claros de como essa retórica se traduz em política real. As fontes mencionam as ações do Donald Trump como um exemplo emblemático desse retrocesso. A retirada de acordos climáticos internacionais, a disseminação de dúvidas sobre a ciência, vindas da mais alta esfera de poder, isso tem um efeito cascata global, dá legitimidade para que outros líderes sigam o mesmo caminho. É uma estratégia que, no fundo, mina a confiança nas instituições e na própria ciência como um todo. Isso nos leva a uma das conclusões mais sombrias das fontes que a gente analisou. A questão do nosso orçamento de carbono. O conceito de orçamento de carbono é crucial para entender a urgência da situação. A gente pode pensar nele como uma conta bancária. Tínhamos um saldo limitado de CO2 que a humanidade poderia emitir antes de ultrapassar de forma muito provavelmente irreversível o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius. Certo. E qual é o saldo dessa conta hoje, segundo os últimos cálculos? O saldo é praticamente zero. As fontes usam a expressão virtualmente esgotado. No ritmo atual de emissões, o pouco que ainda resta nesse orçamento vai desaparecer completamente antes de 2030. Isso é, em menos de 5 anos, é um prazo assustadoramente curto. Que dados sustentam uma afirmação tão grave assim? Os dados são muito robustos e vêm de múltiplas fontes, como o Global Carbon Project. As emissões globais de gases de efeito estufa aumentaram 2,3% em 2024, atingindo um novo recorde. E as emissões vindas apenas de combustíveis fósseis, que são o principal problema, continuam a subir, com uma projeção de alta de 1,1% para 2025. A máquina não está desacelerando. E quais países estão liderando esse aumento? A responsabilidade é distribuída de forma igual? Não, de forma alguma.
Em 2024, a Índia registrou o maior aumento absoluto de emissões, muito ligado à sua crescente demanda por energia. Em seguida, vem China, Rússia e Indonésia. É interessante notar que mesmo em regiões que vinham apresentando um declínio consistente, como os Estados Unidos e a União Europeia, houve um pequeno aumento em 2025. Isso foi atribuído a fatores conjunturais, como um clima mais frio em certos períodos que exigiu mais energia para aquecimento. Então, se o orçamento está esgotado e as emissões continuam subindo, para onde a gente está indo? Qual é a trajetória atual do planeta? Se somarmos todas as promessas e compromissos atuais dos países, as chamadas NDCs do Acordo de Paris, e assumirmos que todas serão cumpridas na íntegra, o que é uma suposição bem otimista, o mundo ainda assim caminha para um aquecimento de 2,3 a 2,5 graus Celsius até o final do século. O que está muito, mas muito acima da meta de 1,5 graus. E até mesmo do limite máximo de 2 graus que o Acordo de Paris estabeleceu como um plano B. Muito acima. E é fundamental lembrar que a diferença entre 1,5 e 2,5 graus não é linear, sabe? Um cenário de 2,5 graus representa riscos e danos drasticamente maiores. É um mundo onde corremos um risco muito real de acionar os chamados pontos de inflexão climáticos. Você poderia explicar um pouco melhor o que são esses pontos de inflexão? O termo aparece bastante, mas nem sempre é claro. Claro. Pense num ponto de inflexão como empurrar uma peça de dominó gigante. A partir de um certo ponto de aquecimento, um sistema natural entra num ciclo de colapso por conta própria. E nós não teríamos mais como reverter o processo, mesmo que a gente zerasse as emissões amanhã. Por exemplo, a floresta amazônica poderia começar um processo de savanização em larga escala. Ou os mantos de gelo da Groenlândia e da Antártida poderiam entrar num modo de derretimento irreversível por séculos. São mudanças que se auto-perpetuam e que alterariam o sistema climático global de forma permanente. O que nos leva a uma reflexão final bastante sóbria. Se continuarmos emitindo CO2 nesse ritmo, não é o planeta que está em risco. A Terra é resiliente, já passou por coisas muito piores. É o nosso espaço confortável dentro dele que está ameaçado. O planeta já sobreviveu a 5 extinções em massa. Nós é que não temos garantia nenhuma. E enquanto a ciência mostra o caminho com uma clareza cada vez maior, parte da política prefere vender mentiras porque a verdade exige responsabilidade e ação. Os links para as fontes que serviram de base para a criação desta edição e o acesso a outros artigos se encontram na descrição. E fica um pensamento final. O Registro Geológico é um livro de história que mostra exatamente o que acontece quando o CO2 sai do controle. Nós, neste exato momento, estamos escrevendo nosso próprio capítulo nesse registro. A questão não é se os geólogos do futuro verão a nossa marca. Eles verão. A questão é, que história essa marca contará sobre as escolhas que fizemos ou deixamos de fazer nesta década crítica? Obrigada pela companhia. Lembre-se que o podcast vai ao ar de segunda a domingo, sempre trazendo informações importantes e relevantes para quem nos acompanha. Um grande abraço e até a próxima!